E aí, pessoal, esporte científico na área, e hoje vamos falar da regra 11, o impedimento, talvez a regra mais polêmica do futebol, e a que causou muitos estragos pró e contra muitos clubes. Hoje com o VAR ficou muito. Ainda existem críticas, mas a questão das falhas ficou muito menor, né? Mas quem é mais antigo com certeza já teve seu time beneficiado ou prejudicado em grandes decisões por causa dessa regra, uma regra mais controversa do futebol. E não vou falar aqui, fazer uma história, porque o objetivo é fazer de regras, mas eu estava vendo, enfim, né, o porquê basicamente existe essa regra. E creio que todos saibam, né, devem imaginar que é para ser um jogo mais tático, um jogo mais bonito. Se não existisse essa regra, os times colocariam 2 blocos em cada lado, um bloco para atacar, um bloco para defender, seriam grandes balões na área, parecido com jogos de criança. E eu, um pouco indo sobre essa regra, é que outros esportes como o rugby, o hockey, coisas assim, tem táticas quase parecidas com impedimento, seja que para passar para trás, né, nesse caso do rugby, ou no caso do hockey, tem hockey no gelo, tem outras táticas para não o jogo ficar mais bonito, né? A ideia do esporte, seja ele qual for, as regras são modificadas muito pensando no espectador. E imagino que essa regra do impedimento tenha sofrido tanto as alterações como a sua criação pensando nisso. Mas indo diretamente à regra 11 do futebol, quando que é o impedimento? Para ser bem claro, o jogador vai estar impedido quando, segundo a regra, qualquer parte do corpo, cabeça ou pés, estiver no campo do adversário, aqui um parênteses, exceto na linha do meio campo, porque a linha, como nós já vimos na questão das regras, regra 1, faz parte de determinado faz parte do campo. Por exemplo, a linha da área já faz parte da área, mas exceto a linha de meio de campo, passando a linha de meio de campo, quando o jogador está com qualquer parte do seu corpo, cabeça ou pés, e quaisquer dessas partes do corpo, né, estiverem mais próximas da linha de fundo do campo do adversário do que a bola e o penúltimo adversário. Pode, lendo assim, pode parecer estranho para alguns, mas vou tentar aqui até com o auxílio do mouse e da imagem. Então aqui, por que é impedimento? Porque cumpriu a primeira regra de estar no campo do adversário. Se estivesse no campo de defesa não seria impedimento, está na frente da linha de meio campo, né? O jogador cumpriu esse primeiro critério de estar no campo do adversário. Ele está à frente da linha da bola, né? O jogador está na frente da linha da bola, segundo critério. E o terceiro é mais próximo da linha de fundo do que a bola, ou seja, está na frente da linha da bola, e o penúltimo adversário, né? O último tá aqui, é o goleiro. O penúltimo seria esse zagueiro aqui. Ele está na frente, ou seja, está na frente desse penúltimo jogador. Cumpriu os critérios. Está na frente, está no campo do adversário, na frente da linha da bola e na frente do penúltimo defensor. Aqui não precisa ser o goleiro, só para avisar, né? Alguma jogada o goleiro saiu de meio campo, mas geralmente mais de 99%, quase 100% dos casos, é o goleiro o último jogador. Então, com a imagem aqui, a explicação, creio que fica
fica bem mais claro, né? Porque se nós formos atentar ao texto, pode ocorrer algumas complicações. As mãos e os braços não são considerados para impedimentos, inclusive o goleiro. O limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila. Então, tirando essa questão do limite aí, que eu não vou pontuar muito, tá com a mão à frente. Então, se esse jogador estivesse só com a mão à frente, aí não seria impedimento, porque no caso a mão não faz gol. Mas eu vou explicar logo mais os casos de não impedimento. E, por fim, né, estar em posição não é infração. Então, aqui, esse jogador aqui, ele, entre aspas, não está em infração. Ele está impedido, só para ficar bem claro. Mas, por exemplo, tocou a bola, em vez de tocar a bola para esse aqui, que ele não tocou a bola ainda, tocou para aqui. E ele saiu. Não, ele saiu e voltou dessa posição de impedimento. Não vai estar impedido. Ah, mas ele estava antes. Não, ele estava antes, mas a bola não foi para ele. Ele vai estar, e aí eu vou comentar outras situações, mas só para fique bem claro isso. Eu espero não estar confundindo ninguém. Qualquer coisa, comentem aí na seção de dúvidas. Então aqui o caso, né? Como outro caso, outra imagem de quando é impedimento. Recebeu a bola no momento, né? E qual a situação de impedimento? Novamente, está no campo do adversário, está à frente da linha da bola e à frente do penúltimo defensor. Ou seja, aqui, se ele receber a bola, vai estar impedido. Ele está em situação de impedimento. Quando receber a bola, se participar do lance, vai estar impedido. Quando não é impedimento. Então, vimos quando é, agora quando não é impedimento. Quando o jogador estiver na mesma linha, né, do penúltimo adversário ou dos dois últimos adversários, ou seja, na mesma linha. Porque houve uma alteração na regra nos anos 90, que na mesma linha, pelo que eu entendi, era impedimento. Agora não. Quando o jogador estiver na mesma linha, ou obviamente atrás, né, não é impedimento. Então aqui um caso creio que é o Cerro Porteño, o jogo do Cerro Porteño Fluminense. Tá aqui um jogador que, enfim, agora não lembro se essa imagem que eu peguei de quem é quem na questão de impedimento. Eu vou comentar com outra imagem. Aqui, ó. Por que não seria impedimento nessa imagem? A bola chegou, mas ele está na mesma linha do penúltimo defensor. Logo, não é impedimento. Aqui vem a questão, né, do VAR e das... Acho não, né? Quando eu comecei falando que todos os clubes todos os torcedores aí foram favorecidos ou prejudicados por causa dessa regra, os mais antigos, principalmente aqui nesse caso. Porque a bola vem e a interpretação se estava na mesma linha ou não estava na mesma linha, ou mesmo quando era a mesma linha de impedimento, estava atrás ou não, porque aqui é milimétrico a situação. E mesmo com o VAR a gente tem reclamações, imagina como era antes. Então aqui não é impedimento por causa disso, ele está na mesma linha do defensor, do penúltimo. Se estivesse atrás também seria mais óbvio que não seria impedimento. Aí outra coisa, outra situação de não impedimento. Mas ele está no campo do adversário e está à frente do penúltimo defensor. Então, aqui impedimento? Não, porque ele está atrás da linha da bola. Outro critério, ele tem que estar, para estar impedido, ele tem que estar à frente da linha da bola. Aqui ele está atrás da linha da bola. Logo, não é impedimento.
Então, muito atenção nesse outro ponto. Pode estar à frente do penúltimo, no caso que ele vai receber a bola, né, do companheiro, se ele estiver atrás da linha da bola. Estando atrás da linha da bola, nessa situação, não é impedimento. Ou seja, ainda complementando, né, quando o jogador estiver na mesma linha do penúltimo adversário ou dos dois últimos adversários. Aqui outro caso, como eu tinha explicado, que o último jogador costuma ser o goleiro, aqui é um caso que não é o goleiro. Daí provavelmente, se eu não me engano, esse lance foi um lance que deram impedimento. E aí que eu falo do cacuete, né? Porque ele viu um zagueiro, achou, talvez o assistente viu o zagueiro, achou na mente ali, na hora, estava contando com o goleiro. Mas aqui é um lance que não é impedimento. Porque, igual a imagem, a gente só trocou aqui é o goleiro que está ali na área aqui, diferente da outra imagem. Só essa diferença. De resto, mas a regra não fala em goleiro ou nada, vocês viram, é penúltimo jogador. Ele está à frente, sim, do penúltimo jogador, que é o goleiro, mas está atrás da linha da bola. Logo, não foi impedimento. Infrações por impedimento. Aqui o jogador pode ser punido quando a bola for tocada por um companheiro de equipe e participar de forma ativa. O que seria essa participação de forma ativa que ele vai ser punido por impedimento? Tocando na bola, é só aí que ele é impedido, como eu comentei no início do vídeo. Ou, aí entram outras coisas, não, é só quando tocou na bola. Ou interferindo no adversário, impedindo de jogar ou ter visão de jogo. Então, muitos já devem ter visto, estava impedido, mas não participou, e aí a interpretação principalmente em caso de gol, se afetou a visão do goleiro ou coisa assim. Eu imagino que todos já devam ter visto, mas segundo a regra aí, por exemplo, estava impedido, mas ele não tocou na bola. Sim, mas ele, por exemplo, impediu dando um jogo de corpo no zagueiro, mesmo disputando ali, ameaçando alguma coisa com o zagueiro, aí ele vai estar impedido. Disputar a bola com o adversário, tentar tocar na bola que se encontra próxima ou executar a ação que afete a possibilidade do adversário tocar na bola. Veja que, né, tentar tocar na bola, só a tentativa já, porque ele está interferindo na jogada. Também infração quando obtém vantagem por tocar na bola ou interferir no adversário quando a bola toca no travessão, membro da equipe adversário ou árbitro tiver como origem a defesa deliberada do adversário. E quando participar de jogada e for o único da equipe com possibilidade de chegar nela, também é o caso de infração por impedimento, pontuando obviamente aqueles três passos que eu mencionei. E aqui, se um jogador sai da posição de impedimento ou encontra-se nela, interferir no adversário em direção à bola, o mesmo vale se o jogador obstruir a passagem do adversário. Aquilo um pouco que eu já tinha comentado antes. E outra situação, se o jogador em posição de impedimento se deslocar em direção à bola antes de tocar nela, né, sofre uma falta, deve-se marcar a falta. Por que deve marcar? Porque ele estava em posição e antes de se deslocar sofreu a falta. Aqui eu deveria talvez ter um lance, mas eu não encontrei uma imagem que pudesse melhor corroborar essa questão. Mas é isso, né? Porque ele é impedido nessas situações, mas no momento que tocou a bola ali,
e ele sofreu uma falta, vai ser falta. E se o jogador em posição de impedimento, já com a bola, sofrer uma infração, a infração de impedimento será punida anteriormente. Então, vocês entenderem, para ficar claro. Então, se o jogador em posição de impedimento se deslocar em direção à bola, ou seja, ele não está com a bola, está mais ou menos como essa situação aqui, ele vai se deslocar em direção à bola. Tá aqui, tá em posição de impedimento e vai se deslocar, ou seja, esse jogador tá, o cara deu um chute para cá, deu um chute no vácuo aqui, ele vai se deslocar em direção à bola, não foi diretamente para ele, né? Se ele vai se deslocar em direção à bola antes de tocar nela, antes de tocar na bola, sofrer a falta, deve-se marcar a falta. Porque é isso, né? Não foi no momento que ele pegou a bola. Antes de tocar na bola, ele sofreu a falta. Agora, se o jogador em posição de impedimento já com a bola, ou seja, ele está em posição de impedimento e já estando com a bola, voltando aqui, podemos voltar a situação aqui, tocou para ele, ele pegou a bola aqui, aí ele sofreu a falta, vai ser impedimento. Por quê? Porque o impedimento ocorreu antes da falta. Então, para ficar bem claro, poderia ter colocado a foto ali, mas agora, fazendo essa volta ao vídeo, creio que fica claro. Então, é isso. A primeira infração vai ser punida. No caso, se for a falta, porque ele mesmo estando em posição como ele não estava impedido por não ter tocado a bola, aí só quando se ele sofrer uma falta, a falta será punida, e se ele já tiver com a bola, que vai ser o impedimento, ele sofrer falta depois, será o impedimento cobrado. Questão aqui sobre o toque deliberado. Por que eu falei sobre o toque deliberado? Logo vai ficar claro. Então, o que é considerado toque deliberado segundo as regras da FIFA? É quando o jogador tem o controle da bola e a possibilidade de passar a bola, obter a posse de bola ou afastar essa bola, seja chutando ou até mesmo cabeceando. Isso é considerado toque deliberado. Por que estou falando isso? Porque um jogador impedido não será considerado que obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela, mesmo que mal sucedido. Ou seja, mas o jogador estava em posição de impedimento, estava à frente da linha da bola, mas se ele recebeu a bola, né, ele não vai ser considerado em vantagem se quando ele recebeu a bola do adversário e essa bola for um toque mal sucedido, né? Por exemplo, ele tentou afastar e deu de orelha e sobrou aí não é impedimento, né? Porque a bola foi recebida do adversário. Para ser impedimento, a bola tem que ser recebida por um companheiro da mesma equipe, não do adversário. E alguns aqui, como aponto, alguns critérios podem ser utilizados para isso, como a direção previsível da bola, a velocidade fraca da bola, a baixa visão do jogador sobre a bola. Enfim, né, alguns critérios sobre o toque deliberado. Mas enquanto o jogador tocou a bola, mas ele cabeceou e foi para trás. Paciência, gente. É o toque mal sucedido que vai tirar ele da posição o outro jogador da posição de impedimento, né? É o que diz as regras aqui da FIFA. E quando que não tem impedimento, que eu já vi isso acontecer, marcação assim, que às vezes o assistente se perde, tá? Não é por desconhecimento da regra, né? Enfim, tá no modo automático, vamos dizer, em arremesso lateral, tiro de meta ou escanteio. Nesses
nesses casos não há, nunca há impedimento. Então aqui na imagem, né, no caso nem estaria impedido em si, né, porque os zagueiros estão dando condição. Mas se tivesse, não seria. Então você pode ver que quando tem um arremesso lateral, as equipes, tanto defensor como atacante, já estudam muito essa situação, mas pode ver que muitos jogadores se vão, colocam a linha de fundo porque eles têm essa vantagem, né, de não ter impedimento. No tiro de meta, no escanteio é outra coisa, né? Que já está tomando a linha de fundo, mas no tiro de meta não é tão aproveitada a situação, mas também não há impedimento. E o que fazer? Ah, foi marcado impedimento, então. O que faz? Tiro de livre direto no local que ocorreu, para a equipe defensora, no caso. Aqui eu peguei a imagem da final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, justamente num lance de impedimento, no caso da Alemanha para o Brasil. O que aconteceu? Aí o Edmilson vai cobrar ali no campo de defesa o tiro livre indireto do impedimento correr. É isso que acontece. Deu impedimento, onde aconteceu, para a bola, tiro livre indireto. E se um jogador quiser sair de campo de jogo para não participar do impedimento, será considerado que estava na linha de fundo ou linha lateral. O jogador pode sair do campo para não participar do lance, ou seja, está ali, está na banheira, como diziam antigamente, não quer participar, pode sair do campo de jogo. Mas se ao voltar e participar do jogo antes do jogo ser paralisado, ou se ele voltou e a equipe defensora tocou na bola e mandou essa bola em direção à linha do meio de campo, ou até a bola contra fora da sua área penal, esse jogador vai ser considerado também como não na linha lateral, linha de fundo, mas como se estivesse na linha de fundo. E ele vai ser advertido com amarelo, assim como todo jogador que sai e volta sem autorização e obtém vantagem por isso, como já foi comentado aqui e em outras regras. E se o jogador da equipe atacante permanecer imóvel entre as traves e dentro da meta adversária no momento que a bola entra, o gol é validado, a não ser que cometa uma infração de impedimento ou viole a regra 12. Eu confesso que aqui nessa parte da regra eu não lembro de casos de um jogador que tiver imóvel, enfim, como ele não participou do lance, né? Mas não confesso que não lembro isso, mas a regra tem essa previsão. Estava me adiantando aqui. Bastante coisa sobre essa regra, menos que algumas dos tiros ali. Eu acho que melhorei, coloquei umas figuras, poderia talvez ter colocado algumas mais, pensando depois. Quando a gente vai falando, às vezes a gente lembra de coisas, né? Mas creio que ficou bem clara essa regra do impedimento, coisa que não tem muito também na internet. E é isso, pessoal. Aproveitem, falem bastante dessa regra, que talvez seja modificada, querem modificar essa regra, que não vou dizer que talvez seja mais importante, mas é a regra mais polêmica, com certeza, do futebol, que hoje com o VAR diminuiu bastante a polêmica, mas muitos campeonatos amadores, mesmo profissionais de menor nível, gera muitas polêmicas. Então é isso, pessoal, até mais. Vamos agora saber claramente quando quando uma jogada está em impedimento ou não, e como proceder, seja para análise da arbitragem nos jogos de vocês, como árbitros ou como participantes nos mais variados níveis. É isso, até mais.